Oi, gente. Eu gostaria de falar hoje como a gente compreende o que é a inteligência ou a espiritualidade de um ser extraterrestre, tá? Ou de um ser alienígena, né? Porque pode ser intraterreno, de um outro ser multidimensional ou de outras dimensões. Porque muitas vezes a gente fica se achando, se colocando como um ser que está em evolução, que precisa aprender, que não tem um desenvolvimento espiritual. Então o humano se coloca assim. Quando ele contacta ou canaliza algum outro ser, ele acaba se colocando nessa posição, ou o outro ser acaba colocando o humano, muitas vezes, nessa posição. O que será que está acontecendo aí? Por que isso acontece? Como é que é? Será que a gente é assim? É o seguinte, para a gente saber como é que se dá a comunicação e esses julgamentos, vamos dizer assim, de um ser mais desenvolvido para um ser menos desenvolvido, com mais conhecimento ou habilidades tecnológicas, psíquicas, seja o que for, a gente teria que ter os mesmos parâmetros. Por exemplo, se está canalizando ou hipnose, não importa viagem astral, em projeção de consciência, o que teria que acontecer para estar em igual situação seria que você teria que estar acessando a tua consciência sutil, certo? Para se comparar com esse ser. Você tem que extrair o teu véu do esquecimento, as suas limitações que você mesmo impôs enquanto corpo físico, certo? Para poder comparar, teria que ser assim, a tua consciência sutil com a consciência sutil do outro ser, da outra consciência que você está acessando. Entende? E muitas vezes a gente não faz isso, a gente faz a partir da nossa consciência física ou simplesmente da nossa consciência, vamos dizer assim, mais próxima, seja astral que a gente chama, né? O nosso mental e o nosso emocional, né? Então não tem como a gente ter um parâmetro claro disso, porque agora a gente está encarnado como corpo físico, então a gente tem uma condição diferente das condições deles. Seria interessante se um ser desse viesse para a Terra, nas mesmas condições, entrasse no útero materno, né? Que é, na verdade é o que a gente faz, né? E aí a gente pudesse conversar com um ser desse e ver se ele não seria igual a gente, se ele não seria exatamente como um humano no seu nível de desenvolvimento espiritual, né? Porque aqui é a condição que a gente tem, entende? Desse conhecimento, desse acesso, mas a gente sabe que a gente acessa outros corpos. Então, em outra dimensão e outra realidade, a gente teria que estar pleno naquela outra realidade, na mesma situação, no mesmo parâmetro, para comparar. Porque nós temos um desenvolvimento, vamos dizer assim, um conhecimento enorme, porque tudo é o conhecimento, o que a gente chama de registro akáshico, ou as informações, ou o campo informacional, ou o campo quântico, é um campo de informação que está acessível para todo mundo, porque é o espaço, é o éter, né? A informação está em tudo. Então, o nosso conhecimento a gente pode ter sempre, né? A partir do momento que a gente está, vamos dizer assim, numa projeção de consciência. E o nosso desenvolvimento espiritual, vamos dizer assim, a nossa consciência de quem somos, do que é o universo, de como funcionam as relações entre os seres, né, que a gente chama de exopolítica, né, essa diplomacia entre as realidades e os seres, deveriam se dar sob as mesmas condições para a gente poder comparar e analisar. Porque a gente está aqui com o humano, a gente tem um véu de esquecimento, a gente tem todo um subconsciente nosso acreditando que somos inferiores, somos fracos, somos frágeis, toda a humanidade, né? Que existem os seres superiores, desenvolvidos, inteligentes, e que a gente é cruel, ignorante, e que a gente ainda tem muito que aprender, e que os animais são pior do que a gente porque ainda estão numa fase completamente sem consciência, né? Não é todo mundo que pensa assim, né? Mas que coloca hierarquias e graduações, né, na existência, na consciência, na realidade do ser vivo. Então, compreenda que você não pode aceitar ou colocar como um dado, né, um fato, que o outro ser é mais desenvolvido, é espiritual, que ele vem ensinar, queridos humanos, né, vem com essa linguagem e toda querendo desenvolver algo para o humano, porque se ele tivesse aqui encarnado, na verdade, aí sim você poderia saber, porque daí você poderia ver
Qual que é o desenvolvimento dele comparando com o teu desenvolvimento nas mesmas situações. E quando você sai daqui, extrai a tua consciência e vai, aí você começa a ter um pouco de ideia como é que funciona isso, né? Porque você é ilimitado, você é infinito, você tem todo o conhecimento do mundo e você sabe o que é o equilíbrio, o que é a não dualidade. Quando você sai do corpo dessa materialidade e vai em projeção para dimensões ou para situações conscienciais muito mais sutis, muito mais elevadas, que a gente chama, certo? Você compreende tudo isso e você não vê o outro ser lá, é tudo uma questão de vibração e parâmetro. Então você não vê o outro como um ser super desenvolvido, um ser de luz, porque quando você vê o ser de luz, você mede a frequência dele, você aumenta a tua frequência, você fica igual à frequência dele. Ou você ultrapassa a frequência dele e vê que ele se torna um ser de sombra, um ser mais pesado, um ser com mais dificuldades de ver as coisas, de entender a si mesmo e as outras dimensões. E você, modulando as suas frequências, você vai subindo de dimensões, de planos frequenciais, e começa a ver que aquele ser ali que você estava canalizando e conversando simplesmente é um parâmetro frequencial no qual ele está e que ele, de repente, ele não consegue mais subir, porque ele chegou no limite consciencial dele. E que você não tem limite consciencial, né? A não ser que você imponha o seu próprio limite consciencial. Então, eu já fiz trabalhos com muitas pessoas e compreendo essa projeção de consciência, e a gente sabe que tudo é vibração e frequência, e a nossa consciência se expande vibrando. Então, pelo menos no nosso universo, que é o nosso universo consciencial, a gente consegue conversar com esses seres e observar que não há diferença, eles não são nem superiores nem inferiores. Talvez eles se acreditam limitados e eles param num certo nível frequencial onde eles estão se expressando, né? E a gente em projeção, a gente não tem limites, ou a gente impõe os nossos limites, né? A gente tem o limite que a gente se impõe, né? Então tem gente que vai além das frequências, acessa uma essência do todo, do absoluto, tem gente que acessa uma consciência sutil, tem gente que fica no corpo energético, nos planos astrais, no etérico, são nomes que a gente dá, né, para essas vibrações. Mas tem que entender isso, então, tem que entender que você que se dá os seus limites conscienciais e de evolução espiritual, né? E as tuas condições aqui na Terra é que vão te dar as possibilidades de você modular as suas frequências. É óbvio que a tua condição aqui, no que você acredita, no que você trabalhou, no que você desenvolveu energeticamente, consciencialmente, né? Pode-se dizer espiritualmente, é o que vai refletir imediatamente nas tuas condições de modular as frequências, na tua compreensão de modular as frequências e acessar os campos onde estão esses seres e acessar todas as informações, porque muitas vezes o que esses seres estão representando é um campo de informação, são frequências e informações que eles estão compartilhando com a gente, mas que são informações que nós estamos acessando, somos nós que estamos modulando as nossas frequências e entrando em ressonância com esses seres, com essas informações. Então, muitas vezes a gente se coloca numa frequência menor, entende? Para receber esses dados, para ter mais diversidade de opiniões, de pontos de vista. Mas se você modular as suas frequências, você vai subir o teu ponto de vista, ou seja, vai avançar, vai expandir a tua consciência e pode ter muito mais sensibilidade espiritual, desenvolvimento tecnológico e espiritual do que esse ser. O que seria o nosso desenvolvimento tecnológico? Sem que a gente viaje nas multidimensões sem precisar de espaçonave, sem precisar de modular, fazer a torção do espaço-tempo para poder estar mais tranquilo na nave do que eu poderia. Né? Alguns falam, não, eu poderia fazer essa viagem pela consciência, mas fica mais cômodo e mais fácil trabalhar o campo gravitacional numa nave do que comigo mesmo. Sim, tá certo, claro, mas nós não precisamos disso tudo. A gente sequer precisa de nave espacial precisa sequer, né, desenvolver uma retórica, um discurso
para explicar as nossas habilidades psíquicas. Não vou dizer que todo mundo tem essas habilidades específicas acessíveis agora, atualmente, no plano terrestre, em consciência, mas que todo mundo, provavelmente, grande parte das pessoas, vamos dizer assim, para ficar mais medido, tem essas habilidades, e só que não está desenvolvido ou não está consciente. Né? Então você pode desenvolver cada vez mais consciente. Aí você vai, talvez, relativizar a noção de que os seres extraterrestres são mais evoluídos, ou têm mais tecnologia e que nós somos, realmente temos muito que aprender. E coisa. Sim, temos que aprender, desenvolver, relembrar com todo mundo, todo o tempo, certo? Mas compreender, então, o que são as nossas frequências, nossas modulações, as nossas vibrações, né? O campo de informação, como você acessa isso. E a cada ser que você encontrar e que você tiver em contato, você leia as frequências, você pede para ele dizer, para você ver a assinatura energética dele, o que ele está vibrando, identifica ele, veja as frequências energéticas, e se coloque igual, pelo menos, se você quer ver se tem uma informação que vai te enriquecer, que vai ser diferente da tua. Porque mesmo estando num corpo físico, você pode subir as frequências dessa tua consciência sutil, ou do corpo energético, e você vai conseguir receber essas informações sem aquele filtro do eu sou inferior, eu tenho menos luz, menos conhecimento, menos capacidades e habilidades. Porque daí você está de igual para igual, né, com respeito a todas as outras existências do universo, que de um ponto de vista da unidade somos nós e nós somos eles também, né? Mas de um ponto de vista da separação, que nos separamos para ter experiências diferentes, eles tiveram experiências e a gente tem informações para compartilhar, eles têm coisas para saber da gente, tanto que eles vêm muito na Terra receber informações, ter informações através de sonhos, de abduções, que a gente fala, né, do corpo energético, implantes, e bom, eles fazem 1000 coisas para ter informações da gente, né? Só que eles não vêm, eles podem, né, receber essas informações de diversas maneiras, né? Eles vêm também recuperar a energia produzida aqui, esses vários tipos de energia e modulações frequenciais que os humanos produzem, os que estão humanos como nós estamos produzindo. Mas essa informação e essa troca pode se dar num nível muito mais igualitário, muito mais respeitoso e sincero, tanto com o humano, tanto com as outras consciências extrafísicas, de igual para igual. E daí é assim que se faz diplomacia na política cosmológica, né? E o meu trabalho é isso, é alertar vocês de que quem está pronto e se sente que faz parte dessas pessoas, desses seres que vieram para a Terra e que estão prontos para trocarem informações e conhecimentos com respeito, com igualdade, sabendo que cada um tem as suas diferenças, porque senão não estaríamos separados, né, como consciências individuais, mas que fazemos parte de um todo e que todos estão vivendo para que a gente cada vez viva, vamos dizer assim, em harmonia, né? Viva mais em equilíbrio, em respeito ao que é vivo, fluindo, deixando que as consciências possam sempre se expandir, né? Então, se você pensa assim, você pode se contactar comigo ou no nosso grupo e começar a desenvolver isso, né? A gente pode ajudar a desenvolver modular as frequências e começar então a ter informações e trocar informações com o universo, com esses seres, de uma maneira um pouco mais inteligente, igualitária e que possa contribuir muito para a humanidade, porque está acontecendo hoje no planeta Terra, né? Nessa linha de tempo atual, porque realmente a gente sabe que a gente faz parte disso tudo, né? do que está acontecendo, e desse processo de compreensão multidimensional. Então é isso, obrigado, valeu, até a próxima.